Salve cari Vanity, esse vídeo é muito especial porque nós vamos descobrir quem foram os clássicos inimigos dos Vênetos, aqueles com os quais os Vênetos tiveram que batalhar por séculos e séculos. Então fica no vídeo até o final, não esquece de curtir, de, claro, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, é importante porque senão você não recebe o conteúdo aqui do Lengoamare. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o Lengoamare, como eu bem disse, e vamos lá, vamos para a nossa pauta, porque é uma pauta bem extensa, assim, digamos. Claro, óbvio, eu separei os principais inimigos, aqueles em que os Vênetos estavam sempre entrando em algum conflito. Começamos com o maior deles, o número 1, que é o Império Otomano. O Império Otomano, para quem não sabe, era o Império dos Turcos, foi um império muito grande aí que conquistou boa parte, né, do território, sim, do Oriente, mas também conquistou algumas partes da Europa, inclusive a Sereníssima República de Veneza, que é a nossa república, teve um papel fundamental, né, um papel importante para conter essa expansão islamizante pela Europa. Eu vou citar aqui para vocês as guerras mais importantes que os vênetos travaram contra os turcos. A Guerra da Moreia, que ocorre entre 1684 a 1699. Essa guerra, então, ela foi conhecida, faz parte do conjunto da Grande Guerra Turca e, portanto, é um conflito aí amplo que envolveu, é claro, a Liga Santa e, nessa ocasião, Veneza, né? A República de Veneza fazia parte da Liga Santa e, portanto, essa guerra ocorre entre a Liga Santa, qual a República de Veneza faz parte, contra o Império Otomano, o Império dos Turcos aí. O final foi bom porque a República de Veneza saiu aí com a conquista de algumas partes, né? Ela teve o controle de algumas partes da Moreia, por exemplo, o Peloponeso, durante esse conflito aqui. Depois nós tivemos também o período conhecido como Guerras Otomano-Vênetas. Foram muitas guerras, né, diversas essas aqui, e todas elas sempre relacionadas com o controle das rotas comerciais no Mediterrâneo. Incluem aí a Guerra Otomano-Vêneta de 1463 a 1479 e também a Guerra de Creta, que foi muito importante, de 1645 a 1669, onde a República de Veneza, então, tentou resistir ao avanço otomano na ilha de Creta. Posteriormente, nós tivemos também a Guerra de Chipre, claro, a gente não está por cronologia, mas sim por importância. Essa daqui foi a anexação de Chipre pelo Império Otomano em 1570, que levou a uma intervenção militar da República de Veneza em apoio aos habitantes cristãos da ilha. Existiam pessoas ali, a maior parte das pessoas eram cristãs, e os otomanos, vocês sabem, islâmicos, chegaram ali anexando e eles não eram muito amigáveis assim com os cristãos. Depois nós tivemos a Guerra Turco-Vêneta de 1714 a 1718, também conhecida como a Guerra da Moreia, de novo, né? A gente teve lá a primeira que foi citada, que foi antes, essa aqui foi posterior. Essa guerra aqui ocorre como parte do contexto mais amplo da guerra da Quádrupla Aliança. Então a República de Veneza faz parte aqui dessa aliança nesse período, que incluía a Áustria, a França, a Holanda. Daí, após a guerra, a República de Veneza manteve sim algumas possessões ali na Grécia depois de 1718, mas teve que ceder territórios em outros lugares. Foi meio que, né, uma negociação também que acontece e acontecia depois da finalização dessas guerras. E claro, uma das mais importantes, na verdade, né, a Batalha de Lepanto. Essa daqui é uma famosa batalha que decidiu os rumos do Ocidente, né? Muita coisa no Ocidente teria se transformado, teria sido diferente. Nós provavelmente seríamos pessoas diferentes se o Ocidente tivesse perdido a Batalha de Lepanto, que foi um conflito naval travado por uma esquadra da Liga Santa e o Império Otomano. A Liga Santa era formada principalmente pela República de Veneza, o Reino da Espanha, os Cavaleiros de Malta e estados pontifícios, ou seja, os estados os quais o Papa tinha um poder de controle, tá? Sob o comando de João da Áustria. Vencemos, né, o Império Otomano no dia 7 de outubro de 1571, data bem comemorada lá pelos vênetos, sempre todos os anos, dia 7 de outubro, ao longo do Largo de Lepanto, na Grécia. Esta batalha aqui, a Batalha de Lepanto, representou o fim
finalmente, da expansão islâmica no Mediterrâneo, expansão que, óbvio, hoje ocorre de uma outra maneira, mas não dessa maneira militar aqui. Nós temos alguns livros, pelo menos eu separei alguns livros para vocês lerem a respeito dessas guerras turco-vênetas. Existe um livro chamado The Venetian Empire, do David Nicholl, que ele aborda muito sobre isso, e também ele vai falar de muitas dessas batalhas aqui que eu mencionei para vocês. Nós temos um outro que se chama Venice, A New History, do Thomas F. Maden, que também vai falar muito disso, sobre essas batalhas aqui com o Império Otomano. Segundo inimigo é um vizinho, Gênova. Pois bem, Gênova e a República de Veneza eram rivais comerciais e frequentemente entravam em conflitos ferrenhos aí para garantir, claro, principalmente o controle das rotas comerciais e os territórios disputados. Nós tivemos aí uma das guerras, a primeira guerra mais importante contra Gênova, dos vênetos contra os genoveses, foi a Guerra Genovesa-Vêneta, que ocorre durante o período de 1256 a 1270, uma série de conflitos aí que ocorrem durante esse período. Então, com destaque para a batalha famosa naval de Porto Conte, de 1353, e a Batalha de Trapani, de 1266. Essas guerras envolveram disputas territoriais e rivalidades comerciais. E uma segunda fase que eu aponto para vocês das guerras contra os genoveses é essa aqui, que é famosíssima, a Guerra de Chioggia, de 1378 a 1381. Esse conflito aqui ocorreu como parte de rivalidade entre a República de Veneza e a República de Gênova pelo controle das rotas comerciais no Mar Adriático e no Mar Mediterrâneo. Então a guerra culminou sim no cerco de Chioggia, que lá fica em Veneza, né? Onde a frota vêneta obteve uma vitória aí significante contra a República de Gênova. Livros, nós temos Venice, A Maritime Republic, do Frederick Chapin Lane. Terceiro inimigo, infelizmente, foram os nossos vizinhos também, né? A Liga de Cambrai. A Liga de Cambrai, formada em 1508, era a Liga que na verdade era uma aliança anti-vêneta composta aí pelo Papa Júlio II, o Luís XII da França, o Maximiliano I do Sacro Império Romano-Germânico e o Fernando II de Aragão. Essa aliança aí visava conter principalmente a expansão da República de Veneza pela Itália e o controle dela no Mediterrâneo e Adriático. Então acharam aí que a gente estava crescendo demais e quiseram dividir a República, mas não funcionou, né? No final das contas, a República de Veneza sai vitoriosa e continua a sua expansão. Então, Liga de Cambrai, todos esses fizeram parte, né? Vamos lá. Livros que falam sobre isso. Separei 2 livros para vocês: História della Guerra della Lega di Cambrai, de Giovanni Francesco Buzzacarini, ou seja, a História da Guerra da Liga de Cambrai, né, do Giovanni Francesco Buzzacarini, e depois nós temos também a Sereníssima contra o Mundo. Esse livro também é bem bacana aí, que é do Federico Moro, tá bom? Vamos lá para o nosso último inimigo, que foi nada mais, nada menos do que o Napoleão Bonaparte. É claro que a gente pode ter vários outros inimigos hoje em dia, mas eu estou falando inimigos bélicos, né? Napoleão Bonaparte, aí, no final do século XVIII, como muitos sabem, pelo menos aqueles que acompanham esse canal, invadiu a República de Veneza e a incorporou às suas conquistas, encerrando assim, de um modo muito triste, a existência da independência vêneta, né? Dos vênetos como nação, como pátria e, enfim, encerra aí então a história da República de Veneza. Essa história aqui do Vêneto a gente consegue, principalmente a história do Vêneto inteiro, na verdade, né? A gente vai encontrar nesse livro que eu vou mencionar para vocês, mas vocês também vão ver com mais detalhes essa invasão napoleônica no livro A História do Vêneto, das origens aos dias atuais do Francesco Iori. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí nos comentários, caso vocês quiserem vídeos que abordem outras coisas, não esqueçam de comentar e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, Strucon.